Shalom, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz. Pastor Ilmar de Lajinha, do CCBB, Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que mantém a Escola de Seminário Teológico Bereshit e a Faculdade Bereshit, com cursos variados, básico, intermediário, bacharelado e até mestrado e doutorado livres. Nós também temos curso aqui do MEC, mas conveniado com a FACETEM, Faculdade de Ciência e Teologia do Norte do Brasil. É feito à distância. Se você interessar, procure na nossa descrição do vídeo aí. Nós estamos estudando o curso intermediário, a matéria História do Cristianismo, segundo bloco. Na aula passada fizemos uma introdução geral, explicamos como surgiu o conceito da palavra católique, que era para diferenciar o verdadeiro do errado, o certo das heresias. Hoje falaremos de um grande ícone desse período aí, do período chamado a Igreja Imperial, que é o Constantino. Vamos falar um pouquinho a biografia de Constantino. Quem foi Constantino, né? Então tá aí, a história de Constantino Grande marca uma nova era na história da igreja. Por isso é preciso entender um pouquinho sobre ele. Ele nasceu na Grã-Bretanha e diz que sua mãe era a princesa britânica. Depois da morte de seu pai, que foi muito estimado pela sua justiça e moderação, as legiões romanas estacionadas em York saudaram-no como César e vestiram-no com a púrpura imperial. Apesar de Galeriano, que era o imperador, se sentiu-se ofendido com essa aclamação, ele não tinha como combater. E para evitar uma guerra civil, ele aceitou e ratificou o título que o exército tinha dado então para o general e concedeu-lhe 4º lugar entre os governantes do império. E aí ficou na Gália, né? Durante esse período de 6 anos, ele administrou a prefeitura da Gália com uma perícia notável. E no fim desse tempo tomou posse todo o Império Romano, visto que Maximínio e Galério já tinham morrido. E Licínio acabou então abdicando. Restava então só o Maxêncio, antes do Licínio, né? Um forte defensor do paganismo. E logo que Constantino obteve conhecimento exato dos seus recursos, marchou contra ele e acabou vencendo completamente. Foi nesse episódio aí que Constantino tem uma visão que ele deu uma cruz e mandou tirar toda a águia dos escudos do exército romano e colocou a cruz. Foi o tempo que a cruz mandava em tudo, era cruz para tudo quanto é bando. Porque naquela visão que ele teve o sonho, ele viu escrito assim, Ocneo signo vinces. No latim quer dizer, com este signo, com este símbolo você vencerá. E aí então colocou cruz para tudo quanto é bando. E então ele teve, depois disso aí, começou então a religião, saiu das prisões, dos desertos e tomou posse no mundo. Até nas estradas principais, nos íngremes cumes dos montes, nos fundos barrancos, nos vales distantes, nos tetos das casas, nos mosaicos do sobrado, tudo era cruz. A cruz foi colocada em tudo quanto é lugar, porque por aquele signo ele venceu a guerra, né? Até nas moedas de Constantino se via o lábaro como monograma de Cristo, levantando-se acima do dragão vencido. Do mesmo modo, o culto ao nome de Jesus se exaltara acima dos deuses vencidos do paganismo. De fato, começava uma nova ordem de coisa, inteiramente nova. O imperador romano tornou-se o principal da igreja. Agora não eram mais os bispos, né, daqueles 5 lugares mencionados, né? A Jerusalém, Antioquia, Alexandria, Roma e Constantinopla. A administração do Estado, os negócios civis, foi tudo reunido no governo da igreja. E o imperador romano era que dirigia até os concílios da igreja. E em vez dos cristãos ficarem rebelados, se sentirem humilhados com isso, eles acharam o máximo, né? Quer dizer, o próprio imperador, ele também é o nosso bispo dos bispos, né? Mas qual foi o efeito, então, dessa união entre o Estado e a Igreja? O efeito desastrado dessa primeira união da Igreja com o Estado fez-se sentir imediatamente. Levantaram-se contendas e o imperador foi nomeado árbitro pelas partes contendedoras. O imperador, que não conhecia nada de Bíblia, que não conhecia nada de teologia, de repente virou o árbitro. Ele que decidia as questões, né? Então, até então, os concílios da igreja, que eram compostos de bispos, presbíteros e diáconos, passaram a ser compostos por assembleias que o imperador mesmo reunia e decidia e dissolvia conforme a sua vontade. Eram chamados concílios ecumênicos. E o primeiro dele foi o concílio de Niceia, né? Na cidade de Niceia, na cidade lá, dessa cidade ficava situada na Bitínia, para o julgamento do Ário, que era um dos que se levantaram dizendo que o nosso Senhor Jesus Cristo foi criado por Deus como qualquer outro ser, sujeito ao pecado e ao erro. Ele não acreditava na divindade de Jesus. E aí então tivemos então o credo como resultado do concílio de Niceia, surgiu o credo de Niceia, no qual asseverava, né, fazia apologia de que Jesus era Deus e era homem ao mesmo tempo. Então, Ário e seus adeptos receberam ao mesmo tempo sentença de desterro. Nesse concílio de Nicéia, foram desterrados e
os seus escritos foram proibidos, considerados ofensa. Mas acabou que Constantino, como era um político, a irmã dele, Constança, pediu a ele para que Ário não fosse declarado exilado, fosse diminuir a pena dele, e ele acabou revogando a interdição de seus escritos. E, portanto, ele foi restituído e tratado na corte com todas as distinções. Então, quer dizer, o concílio acabou não valendo nada. O concílio havia desterrado e rechaçado as doutrinas de Ário, que era o arianismo, que considerava Jesus não era Deus, era só homem, e acabou, então, que esse concílio foi por terra. Constantino, porque não vamos entrar muito em detalhe agora no concílio, vamos tratar depois sobre isso. Constantino, depois, então, não sobreviveu muito tempo, né? E acabou morrendo no ano 337. Então, ele está aí, nasceu no ano 31, não é isso? Vamos ver o que está escrito aqui. 6 anos, 64, a vida dele. 64 anos, né? Ele converteu tendo reinado, reinou 31 anos e acabou morrendo com 64 anos. E decretou leis para que se guardasse menor e domingo, contra a venda de crianças como escravo, também como roubo de crianças, com o fim de se venderem, e muitas outras leis de caráter tanto social como moral. Mas o fato mais importante, de maior influência no seu reinado, cheio de acontecimentos, foi a destruição dos ídolos e a exaltação de Cristo. Outro fato importante sob o ponto de vista cristão foi a conversão dos etíopes e dos ibérios, que, segundo se diz, receberam o evangelho durante esse mesmo tempo. Com a morte de Constantino, seu império foi dividido entre os 3 filhos dele. Constantino, filho, que ficou com a Gália, a Espanha e a Bretanha, o Constâncio, que ficou com as províncias asiáticas, e o Constante, que ficou com a Itália e com a África. O Constantino, filho, favoreceu o Partido Católico Ortodoxo, fez voltar o Atanásio do exílio, vamos falar depois de Atanásio, mas foi morto no ano 340, quando invadiu a Itália. Constante, que tinha ficado com a Ásia, tomou posse de seus domínios e também seguia a causa dos católicos, e foi amigo de Atanásio. Porém, Constâncio e toda a sua corte tomaram o partido dos arianos. Esse Ário foi uma doutrina que dominou durante esse tempo todinho. Não conseguia acabar com ela. Ela perdurou esse tempo todinho, essa constância, ela permeando o meio do evangelho nesse tempo todinho. Houve uma guerra religiosa muito grande, Atanásio era degradado, voltava, trazia Atanásio, voltava com Atanásio esse tempo todo, e então, depois Constante morreu, né, no ano 359, e então os arianos, com a proteção de Constante, renovaram suas perseguições. E depois tem a morte de Constante morreu primeiro, depois Constâncio morreu por fim. 2 anos depois de Constante ter morrido, Constante que dominava a Ásia, morreu Constâncio, que tinha ficado com a Itália e com a África. E teve por sucessor Juliano, que se tornou a chamar os bispos desterrados por Constâncio. Esse Juliano depois se desviou e acabou levando o apelido de apóstata. E esse Juliano é dele a famosa frase, né? Quando ele diz assim, no dia da sua morte, ele diz: ó Galileu, vencestes. É dele essa frase aí no dia 26 de junho do ano 363, quando ele jazia fraco, perdido, e foi visto estender a mão para o céu e murmurar essas palavras: ó Galileu, vencestes. Então, nessa aula estamos estudando um pouquinho sobre a vida de Constantino, e é importante lembrar que o principal fato dele foi isso. Foi o Edito de Milão do ano 313. Esse Edito de Milão, ele dizia o seguinte, vamos ver aqui qual era o principal teor dele, que é muito importante citar isso aqui. Então vamos ver aqui na história de Pérgamo, que é a história da igreja de Constantino. Nós, Constantino e Licínio, imperadores, encontramos-nos em Milão para conferenciar a respeito do bem e da segurança do império, decidimos que, entre tantas coisas benéficas à comunidade, o culto divino deve ser a nossa primeira e principal preocupação. Pareceu justo que todos os cristãos, inclusive, gozem da liberdade de seguir o culto e a religião de sua preferência. Assim, Deus, que mora no céu, ser-nos-á propício a nós e a todos os nossos súditos. As igrejas recebidas como donativos e os demais lugares que antigamente pertenciam aos cristãos devem ser devolvidos. Então está aí a parte principal do Edito de Milão, que é chamado de Edito de Tolerância, né? Que a partir disso aí ficou como a religião cristã podia ser tolerável. Foi nosso especial desejo que retorne ao correto os cristãos que têm abandonado a religião de seus pais. Mas teve outros documentos de Constantino também. Teve a carta a Amulino, procônsul da África, no ano 313,
que ele restitui todos os bens eclesiásticos desse Amulino. Depois escreveu a carta a Ceciliano, também lá em Cartago, na África, e dizendo que mandou que fizesse um pagamento a ele de 3.000 óbulos. Tem depois as isenções concedidas ao clero, a legislação de Constantino a favor da igreja, supressão dos adivinhos no ano 319, reconhecimento oficial do domingo no ano 321. Depois do Juliano, imperador apóstata, também editou um edito de tolerância e opinou sobre o culto de Jesus e dos mártires. Depois tem Graciano, que fez o julgamento dos bispos, trazendo a sede para Roma, e a ordenança de Graciano sobre os casos eclesiásticos, civis ou cerimoniais. Depois também tem mais importante documento de Teodósio I, que é o Concutus Populus, falando sobre o domínio do catolicismo em Roma, no ano 380. E por último, o edito de Valentiano, no ano 445, quando ele concede a primazia papal para o bispo de Roma, que na época era Leão I. Então tá aí, mas seja lei para todos, que o que decidir a autoridade da sé apostólica, Roma está decidido. Então Constantino uniu a igreja ao Estado, oferecendo toda sorte de incentivos para que o povo penetrasse na igreja. Seu propósito era mais político do que religioso. A ideia era então unir seus súditos pagãos e cristãos em um único povo, assim consolidar seu império. A igreja dessa maneira perdeu seu caráter peregrino e casou-se com o mundo. Por isso a carta Apocalipse é Pérgamo, casamento total, casamento completo, né? Aí apareceu o baalanismo e o nicolaitismo. O que era o baalanismo? Era o método de Balaão. Constantino empregou, foi dar aos bispos da igreja certa quantidade de edifícios majestosos chamados basílicas, para que as transformassem em igreja e para que cuja decoração ele foi generoso no uso de dinheiro. Também forneceu luxuosas vestimentas ao clero e em breve o bispo se achou coberto de ricas vestes, sentado sobre um altar de mármore, adornado com ouro e pedras preciosas, colocado um pouco abaixo da sua frente. Uma adoração formal foi introduzida e o caráter da pregação foi alterado para agradar os membros pagãos da igreja e atrair a igreja aos pagãos. E outra coisa é o nicolaitismo, a doutrina de Nicolau, o domínio do clero sobre os leigos, o clero mandando nos leigos. O reconhecimento do poder sacerdotal foi ampliado e alcançou força total com o estabelecimento do papado. O nicolaitismo atingiu seu ápice quando, no primeiro estágio, o bispo de Roma tinha jurisdição igual a todos os outros bispos. Depois, no segundo, ele já era o campeão geral. Assim, usurpou a primazia de jurisdição sobre o Ocidente e reivindicou status em relação a todo mundo cristão. E Calixto, no ano 217, citou Mateus 16:8, falando: tu és Pedro, sobre a pedra te ficarei na igreja, né? Fazendo uma interpretação errônea do versículo. Depois, Leão I é o primeiro bispo, primeiro papa, é o bispo primaz, conforme o edito proclamado, vocês viram aí, por Valentiano III, no ano 445, quando ele tornou a Roma a sede apostólica, a sede de Roma. E o bispo de Roma, então, seria o papa maior de todos. Então, Gregório I, no ano 590, fez a concretização dos poderes papais, o maior papa de todos, que é chamado Gregório o Grande. Então, ali se instalou o trono de Satanás, conforme está na carta de Pérgamo. Está relacionado com a transferência da sede do culto babilônico, de Babilônia para Pérgamo. Qual que era a estrutura do culto babilônico? Nimrod era o supremo pai, Semíramis a rainha do céu e Tamuz era o filho. Aí a sede dos cultos foi a seguinte: Babilônia até o ano 487 a.C., Pérgamo até o ano 133 a.C., Império Romano até o ano 376, com Graciano, e a Igreja Romana, que vem até hoje, né? É nesse tempo aí também que instituíram as grandes mentiras da igreja, né? Os grandes dogmas, né? Culto à Virgem Maria, no ano 381, e monasticismo entre os monastérios, começa as pessoas a virar monge, se separa do mundo, viver isolado na caverna, aí viver no sepulcro, nos cemitérios, para tentar salvar a sua vida. Então esse é o período de Pérgamo. A carta à igreja de Pérgamo é essa daí. Vamos ficando por aqui com a história de Constantino. Fica na paz, tchau, tchau.